Professor Diego, o grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo, que eu lidero na Universidade Federal do Espírito Santo, tem muita alegria de lhe receber para tratar desse tema da relação entre direito e economia e, especialmente, da relação entre políticas públicas e economia em tempo de pandemia. O professor Diego Rodrigues é um especialista na matéria, tem larga experiência em consultoria nesse campo, e irá nos auxiliar a ilustrar esse tema, e nós pretendemos fazer aqui 3 blocos para que possamos conversar sobre essas questões que hoje nós todos estamos vivendo. Um primeiro bloco para entender como a economia passou a ser uma ferramenta de auxílio na implementação e no direcionamento de políticas públicas. Um segundo bloco, no qual nós vamos tentar elucidar essa tensão entre saúde e economia em relação à Covid-19. E um terceiro bloco, em que nós vamos discutir as influências da análise econômica do direito na tentativa de organizar tanto a litigância frívola, aquela litigância excessiva, aquela litigância indevida em razão da Covid-19, quanto na possibilidade do controle jurisdicional de políticas públicas, usando os mesmos critérios que a economia estabelece para que as políticas públicas sejam destinadas a maior efetividade, só que agora por parte do Poder Judiciário para direcionar as políticas públicas no sentido correto, ainda que a escolha seja do administrador público, é possível esse controle jurisdicional de políticas públicas. Professor Diego, é uma alegria ter o senhor conosco. Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Professor Zanetti, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou economista, né? A minha formação é basicamente em economia aplicada, tenho graduação em economia, mestrado. Atualmente estou concluindo meu doutorado pela Universidade de Wolverhampton, na Inglaterra. E agradeço as palavras. Eu tenho trabalhado com políticas públicas já faz um tempo, políticas públicas e projetos sociais, sempre focado nessa área de políticas públicas baseadas em evidências, que nós utilizamos a análise de dados, né, as tecnologias que nós temos hoje de estatística, de tecnologia para avaliar essas políticas públicas, né? E no momento eu estou trabalhando no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na divisão de monitoramento e avaliação de políticas, e eu sou também professor de gestão pública do IBMEC, aqui em Brasília, né? É muito importante, Zanetti, que a gente fale de políticas públicas nesse momento, né? A gente está vivendo aí um período em que poucas vezes se falou tanto da importância de se lidar com políticas públicas baseadas em evidências, né? Nós estamos vivendo aí um conflito em virtude desse problema do Covid-19, porque existem uma série de tensões aí existentes na nossa sociedade, né? E eu acho que esse é um momento muito propício para nós tratarmos desse assunto. Eu agradeço muito o convite e eu espero que eu possa contribuir aí para o nosso diálogo, né? Excelente, professor Diego. Eu acho que já é uma oportunidade grande. Nós podemos conversar com um economista. A análise transdisciplinar dentro do direito não é muito comum, muito embora algumas vezes se veja os atores do sistema de justiça intervindo sem o conhecimento necessário e sem as precauções necessárias em outras áreas da ciência. Então, é muito bom ter a oportunidade de discutir com alguém que é de fora da nossa área, até para nós testarmos as convicções que algumas vezes os juristas têm a respeito da economia. Acho que nós podemos começar exatamente falando dessa relação entre a economia e as políticas públicas. As políticas públicas, né, elas têm todas elas um caráter interdisciplinar, né? Não é somente o direito que tem dificuldades de fazer esse diálogo. Nós da economia nós também temos. Estou fazendo aqui a meia-culpa, né? E é importante que a gente tenha essa conversa, né? A crise pela qual nós estamos passando agora, está sendo causada pelo Covid-19, né? Ela é uma crise que vai muito além do campo da saúde, né? É uma crise que tem questões morais envolvidas, não é? Tem questões de política
envolvidas, envolve questões do direito, certamente, e tem consequências econômicas também. Né? Então, a maneira como a economia vê a abordagem das políticas públicas, né, é uma tentativa de contribuir para que as políticas públicas elas consigam ter um efeito que seja, do ponto de vista prático, mais próximo daquilo que nós esperamos. Né? No comecinho da minha apresentação, eu falei que eu costumo trabalhar muito e sou um ativista da causa, né, de se implementar políticas públicas baseadas em evidências, para contrapor uma outra ideia que existe em relação a políticas públicas, que são as políticas públicas baseadas em intenções. Então, durante muito tempo, nós implementamos, isso não é um problema só no Brasil, mas no Brasil especialmente, nós fazemos políticas públicas com base em intenções, ou seja, o que nós queremos fazer. E nós tínhamos uma pouca preocupação nos resultados dessas políticas, o que de fato acontecia, o que de fato, que consequências essas políticas de fato geravam. Né? E o que nós temos que nos focar agora é exatamente em entender quais são as consequências práticas, as consequências reais que as políticas, muitas vezes bem intencionadas, planejam, elas intentam. Né? E esse momento é muito importante, né? Porque nós estamos tendo que tomar uma série de decisões de políticas públicas de uma forma bastante rápida, muitas vezes com pouca reflexão, e isso não é uma crítica, porque nós estamos todos correndo contra o relógio, não é? Cada dia que passa, essa tragédia aumenta, e nós temos que nos focar muito na capacidade que nós temos, nos utilizar da capacidade que nós temos de verificar empiricamente quais são os resultados das políticas públicas que nós temos implementado em todas as áreas, né? Seja na área da saúde, particularmente, porque essa é a situação mais aguda, mas também nos demais reflexos que essas políticas estão tendo na nossa sociedade. Então, eu acho que uma das contribuições que a economia pode trazer para essa discussão, ela se refere a esse ponto, né? A economia, ela sempre teve uma abordagem bastante pragmática, né? Ela sempre foi muito objetiva em prol daquilo que ela almeja, não é? Até as demais ciências sociais costumam criticar a economia um pouco por isso. Né? Só que a economia ela pode contribuir exatamente nesse sentido, em trazer a nossa atenção para os resultados práticos das políticas públicas, né? O que de fato ocorre. Nem sempre aquilo que nós planejamos, por mais bem intencionados que nós estejamos, necessariamente ocorre na prática e muitas vezes gera resultados diversos do que foram inicialmente objetivados, esperados, e às vezes gera efeitos colaterais que também são importantes, né, que também devem ser considerados. Então, a economia ela tem essa função, ela pode contribuir com essa visão mais, eu estou chamando aqui de pragmático, não sei se essa é a melhor expressão, mas com essa visão mais objetiva, de a gente verificar empiricamente, ver na ponta da linha o que de fato está acontecendo como consequência de uma política pública e não somente aquilo que foi objetivado no começo, na hora da sua implementação. É interessante. É muito importante que a gente tenha esse cuidado, mas no momento de muito nervosismo, de muita dificuldade, a possibilidade de nós tomarmos decisões abruptas, sem reflexão, nesse momento de crise é muito grande. Nós temos que ter esse cuidado mesmo nesse momento. Seria interessante, talvez, nós abordando essa perspectiva, darmos alguns exemplos e, na oportunidade desses exemplos, tentar esclarecer, talvez, para os colegas, qual é a diferença entre uma visão mais descritiva da economia e uma visão mais prescritiva. E em que momento ou quem, se é o economista ou o gestor, toma as decisões de direcionamento e como depois essas decisões de direcionamento podem servir, a justificativa dada para essas decisões, podem servir elas mesmas como controle. E talvez aí, se pudesse dar algum exemplo, professor Diego, no cenário internacional, até mesmo dentro do Brasil, de políticas públicas direcionadas por evidência, com auxílio da economia, que tenham se mostrado boas ou que tenham sido modificadas porque os resultados se mostraram negativos.
Bom, existem uma série de exemplos, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui de uma política pública que eu mesmo pude acompanhar a avaliação, que foi aquela política que estendeu o início, adiantou o início do ingresso das crianças no ensino fundamental dos 7 para os 6 anos. Isso aconteceu há alguns anos no Brasil, foi implementado a nível estadual a partir de 2007, se eu não me engano, posso estar enganado em relação à data. E o objetivo dessa política pública era fazer com que as crianças ingressassem antes na escola, porque havia uma literatura que, quanto antes as crianças ingressam na escola, começam a ser alfabetizadas, melhores são os resultados no futuro, né? Os resultados educacionais. Nessa avaliação da qual eu participei, a gente constatou também que essa política teve um efeito colateral, que foi aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, isso é um resultado, é o efeito colateral de uma política que em nenhum momento se objetivou no começo da sua implementação, mas que acabou acontecendo. Então, as crianças podendo ingressar antes na escola, as mulheres têm mais tempo, as mães, particularmente, têm mais tempo para poder se dedicar ao trabalho. E isso nós verificamos um aumento importante na participação das mulheres, das mães em particular, no mercado de trabalho. Isso acontece com outras políticas públicas também, né? O Bolsa Família, ele tem uma série de efeitos colaterais que vão muito além da redução da pobreza extrema, que é o objetivo inicial do programa, não é? Por exemplo, existem evidências robustas de que o Bolsa Família aumentou as taxas de divórcio no Brasil, porque a renda sendo transferida para as mulheres elas se tornam economicamente mais, também vou usar uma expressão que eu não sei se é mais correta, mas se tornam economicamente mais empoderadas, elas conseguem ter mais autonomia sobre a sua vida, e muitas que estavam em relações abusivas conseguem, então, se desfazer, escapar desse tipo de relação com seus parceiros, né? Então, também era um efeito que não tem absolutamente nada a ver com os objetivos iniciais do programa Bolsa Família, mas é que se verifica. Eu nem estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim, mas são efeitos que nós temos que levar também em consideração, né? O grande problema que nós temos hoje nessa crise do Covid-19, né, é a possibilidade de nós tomarmos ações que tenham efeitos colaterais perversos, não é? Chamadas externalidades negativas, né? Negativas, exatamente. E a chance de nós fazermos isso no momento de tensão, de tanta angústia, é muito grande, né? Então, a gente tem que alertar para isso. Assim, a doença, o Covid-19, ela é uma doença terrível, uma doença cruel. Zanetti, se tu me permitiu, vou fazer um pedido a ti, aos teus alunos, a quem mais assistir esse vídeo, né? Que, por favor, façam a quarentena, é muito importante, não é? Mas, como formuladores de políticas públicas, a gente tem que estar sempre considerando, pensando nas possibilidades, nas externalidades negativas que as decisões que nós estamos tomando podem gerar também. Então, esses efeitos não previstos, eles têm que ser levados em consideração no momento em que nós tomamos a decisão a respeito de qualquer política pública. Eu acho, sim, que os objetivos iniciais de qualquer política pública eles devem ser um parâmetro de avaliação dessa política. O Bolsa Família, por exemplo, ele tem que ser avaliado pela ótica da redução da pobreza, porque esse é o objetivo inicial do programa. Levar as crianças, colocar as crianças para serem alfabetizadas antes na escola, que foi o outro exemplo que eu citei aqui, tem que ser avaliada pelos resultados educacionais que essa política teve. Eu acho que esse tem que ser o parâmetro principal. Nós já temos análise dos resultados em relação aos níveis de escolaridade que essas crianças atingiram também? Ou só... Sim, as crianças, temos. As crianças melhoram o seu desempenho nos testes educacionais, tanto nível nacional quanto internacional. Esse é um resultado comprovado no Brasil também. No Brasil e fora do Brasil, sim. É interessante isso. A criança começa a ser alfabetizada, melhores tendem a ser os resultados.
Mas veja, esses efeitos não colaterais, essas Sim. externalidades positivas ou negativas, fazem parte da avaliação do programa, não devem ser negligenciados. Não devem ser negligenciados, eu diria mais, né? Eles são sempre ocorrentes, né? Sempre ocorrentes. Claro. Né? E aí eu estava pensando aqui em nós passarmos para a segunda questão, que é tratar do problema da economia relacionada à saúde pública no caso da Covid. Nós sabemos que existe uma tensão muito grande entre economia e saúde pública, nesse caso da Covid, e que nós temos aí também tensões políticas. Eu gostaria de aproveitar, reforçar o meu interesse em ouvir de ti como as experiências externas e talvez as experiências anteriores em casos similares, ainda que com situações diferentes do ponto de vista econômico, poderiam nos ensinar a encaminhar as políticas, não só descrevendo as situações como elas estão ocorrendo hoje, mas também prescrevendo, compreendendo como as experiências internacionais e as experiências do passado podem nos auxiliar a criar instrumentos normativos no sentido mais amplo, não no sentido jurídico, para essas políticas públicas, um direcionamento das políticas públicas a partir de experiências que já ocorreram no passado. E, a partir disso, analisar essa relação entre saúde e economia. E eu vou te dar um exemplo, um artigo até que nós conversamos sobre ele, que é um artigo que relata que no período da gripe espanhola nos Estados Unidos, os dados do Banco Central americano mostraram que as cidades que fizeram uma prevenção maior, que adotaram políticas de distanciamento social mais precocemente, não só não tiveram impactos econômicos maiores pela pandemia, como também se recuperaram de maneira mais efetiva e mais rápida após a passagem da pandemia de gripe espanhola. E nós também podemos observar hoje aí um cenário um pouco mais complexo, porque 1918 não é 2020. Nós sabemos que até a matriz econômica dos Estados Unidos naquela época não tem relação nenhuma com a matriz econômica atual do Brasil e dos demais países no mundo. Nós podemos dizer que hoje nós temos aí uma disputa sobre quais são as melhores opções, tá? Com diversos países adotando políticas diversas. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa tensão e que tu refletisse um pouco se é possível nós hoje termos alguma segurança sobre alguma parte de qual seja a melhor política pública a ser encaminhada nesse momento. Certo. Bom, Zanetti, respondendo objetivamente a tua pergunta, não. Nós não temos certeza de qual é a melhor estratégia a adotarmos. Tá? Isso aí nós temos alguns indícios. Nós temos algumas medidas que nós podemos chamar de mais cautelosas, outras de mais arrojadas. A gente tem que ver até que ponto nós estamos dispostos a correr riscos, porque todas as estratégias também implicam em riscos. Eu não acredito que nesse momento nós tenhamos um consenso, e isso é por isso, afinal de contas, que nós estamos conversando sobre isso, a respeito das melhores estratégias a serem adotadas. Tá? Dito isso, eu também eu acredito que essa discussão, esse conflito que existe, que ele foi elevado à esfera política, né, entre economia versus saúde, também é uma discussão que está sendo tratada, no meu entender, no debate público com uma certa leviandade. Né? É muito importante para a economia que as pessoas tenham saúde. É absolutamente fundamental. E nós sabemos que a saúde, ela depende do bom estado da economia para que as pessoas possam tê-la. Então, existe aí uma relação íntima entre essas duas coisas que ela ocorre nos dois sentidos. Bionívoca. Da saúde para... Exato. Da saúde para a economia, da economia para a saúde, o que na economia a gente chama de endogeneidade. Né? A gente não consegue determinar uma relação causal.
É o problema do ovo e da galinha. O que vem primeiro? Primeiro vem a saúde ou primeiro vem a economia? Isso não é bem estabelecido, não é uma coisa que está clara, né? Nós sabemos que pessoas doentes, elas têm dificuldade para trabalhar. Qualquer pessoa que já teve um problema de saúde, uma dor de cabeça, sabe disso, que a capacidade de trabalho diminui, não é? E nós sabemos também que pessoas que têm dificuldades econômicas, pessoas que estão no desemprego, pessoas que estão na pobreza, essas pessoas têm mais doenças, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, sim, ambos os casos, porque ambos os lados dessa guerra, desse cabo de guerra, porque se essa doença tomar conta do nosso país, né, se o Covid-19 tomar uma proporção de fim de mundo, uma coisa assim, que tomara que isso não ocorra, nós teremos consequências econômicas muito graves, muito graves. Então, eu acho que faz todo sentido esse trabalho do Banco Central americano, não é, que você citou, que mostra que quanto antes, quanto mais intenso foi o período de quarentena, de afastamento social, para que antes se pudesse fugir dos problemas da saúde, antes se pudesse superar o problema de saúde, mais rapidamente essas sociedades conseguiram retomar suas atividades econômicas. Eu acho que faz todo sentido isso. Isso, né? Faria sentido mesmo na nossa matriz econômica atual? Pois é, esse é o grande debate. Eu acho que nós temos que fazer, tá certo? A gente fala muito dos efeitos do Covid-19 sobre a economia. E eu acho que nós estamos conversando muito pouco sobre os efeitos da economia sobre o Covid-19. A gente tem uma condição, a maneira como nós vamos enfrentar essa pandemia e a maneira como a pandemia ocorre no nosso país vai depender das condições econômicas pré-existentes. Não estou dizendo que isso, não estou dizendo necessariamente isso, mas pode ser que as estratégias que nós adotamos no nosso país tenham que ser diferentes das estratégias que outros países adotaram. Pode ser que adotarmos uma medida horizontal em todos os países seja uma estratégia equivocada. Uhum. Nós temos diferenças regionais, nós temos diferenças do próprio país, de graus de desenvolvimento, né? Nós já chegamos a esse momento com uma série de deficiências em políticas públicas e que agora podem agravar ainda mais a nossa situação. Então, nós temos que tomar uma medida voltada a compreender a complexidade do nosso contexto, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Darei um exemplo. Acho que foi semana passada, saiu um estudo da Secretaria Municipal, se eu não me engano, de São Paulo, junto com a Fiocruz, mostrando o perfil da doença, da Covid-19, em São Paulo. E eles fazem uma das consequências um dos resultados desse estudo, e foi assim que foi divulgado em alguns meios de mídia, né, alguns instrumentos de mídia, é que no Brasil, por exemplo, em São Paulo, onde o estudo foi feito, o CEP das pessoas é mais importante, é mais determinante do que suas idades na taxa de mortalidade. Tá? Eles compararam os efeitos do Covid-19, tanto na contaminação e de mortalidade, nos diferentes bairros de São Paulo, e eles constataram que a idade dos indivíduos é, sim, um determinante muito importante da mortalidade desses indivíduos nos bairros ricos da cidade. Quando nós observamos os dados da Covid-19 de contaminação e mortalidade nos bairros pobres do município, a gente percebe que o efeito da idade ele se mistura, ele se pulveriza no meio de uma série de outras variáveis que são importantes. Ou seja, comorbidades, entre outros elementos. A taxa de mortalidade entre jovens nos bairros pobres de São Paulo é muito mais próxima da mortalidade entre os idosos nesses bairros pobres do que a gente observa nos bairros ricos, perdão. Uhum. E a explicação que esse estudo dá é exatamente a de que os indivíduos jovens dos bairros pobres, eles têm menos capacidade de tomar medidas de isolamento social. Então, no Brasil, que é um país diferente, que é de muitos outros países do mundo que têm conseguido superar
a crise do Covid-19 de outras formas, até os grupos de risco são diferentes. A idade continua sendo um elemento importante, mas não é só a idade. A maneira como a nossa sociedade está A organizada vulnerabilidade social. E você é o sabe, principal Diego, determinante. nós temos aqui, o nosso grupo de pesquisa agora, já há algum tempo, desde o caso do Rio Doce, está estudando o direito dos desastres. E nossa linha de atuação de refundação do direito processual, o estudo dos fundamentos dessa área do conhecimento dentro do direito, que é o direito processual civil, ela tem se preocupado muito com o direito processual dos desastres e que lida principalmente com a gestão do risco e com o princípio da precaução. Tá? E o estudo do direito dos desastres mostra que quem mais sofre com os desastres são aqueles que estão na franja de vulnerabilidade social. Então, acho que nós aí temos um dado importante para análise de como poderíamos, então, do ponto de vista do controle jurisdicional de políticas públicas, que é o nosso terceiro bloco, trabalhar elementos que poderiam ser fornecidos por essa análise de dados com o uso das ferramentas da economia para não só fazer uma autocontenção do poder judiciário, e eu queria te adiantar aqui que vai ter muitos impactos a serem analisados pela economia, porque negócios, por exemplo, revisão de contratos nesse período vão ser intensas, falências, né? Insolvência civil, superendividamento e outras tantas questões ligadas à recuperação judicial vão ser muito grandes. Até mesmo nas relações de família nós vamos ter muito impacto em razão da situação da Covid-19. E isso tudo normalmente acaba, quando nós temos conflito na sociedade, acaba de alguma maneira nos escaninhos dos juízes. Então, por um lado, nós temos que tentar controlar a litigância frívola, a litigância de massa gerada pelos impactos econômicos da Covid-19 e talvez pensar em instrumentos que a economia possa fornecer para auxiliar a diminuir essa conflituosidade, para que não seja necessário os juízes decidirem. E, de um outro lado, nós temos as situações em que o próprio governo adota políticas públicas equivocadas ou contraditórias. E aí é necessária a intervenção que é possível no nosso sistema, mas não é possível em muitos outros ordenamentos no mundo, mas no nosso sistema é possível, a intervenção do Poder Judiciário para controlar e fiscalizar políticas públicas, protegendo, assim, os pactos fundamentais da nossa Constituição, os direitos fundamentais. Vou te dar um exemplo para que tu entendas, que é o exemplo que eu considero até um exemplo de caso fácil, que foi a divulgação de que o governo federal estaria implementando uma propaganda sobre o Brasil não pode parar. O lema da propaganda era o Brasil não pode parar. E essa propaganda era exatamente no mesmo momento que o Ministério da Saúde estava encaminhando toda a política de distanciamento social, de isolamento, de quarentena, a política no sentido de que as pessoas devem ficar em casa. Um primeiro momento, uma juíza federal do Rio de Janeiro deu uma liminar para controlar essa política pública contraditória, dizendo que ela não deveria ir adiante. E, no segundo momento, essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou, por liminar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que essa política fosse interrompida porque ela era contraditória com a deliberação do próprio governo federal no sentido do distanciamento social. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa questão da análise econômica do direito, um pouco do que nós já temos conversado sobre isso, e uma reflexão tua sobre como isso poderia ser auxiliado nesse momento, como nós poderíamos refletir, até, na verdade, pontos de partida para uma reflexão sobre esse tema. Bom, Zanetti, eu penso da seguinte forma. Eu acho que muito dessas contradições que nós estamos vendo, a qual tu te referiu, parte exatamente dessa incerteza que nós estamos vivendo nesse momento. Não é? Muitas das contradições, elas são consequência da nossa de não sabermos exatamente o que fazer, certo? Ou seja, nós temos alguma ideia do que fazer, nós estamos procurando manter, por exemplo, as políticas aí de afastamento social,
A gente sabe que essas políticas têm um custo, que existe uma pressão para que essas políticas sejam abandonadas, e quando eu falo pressão, é uma pressão do ponto de vista social, eu não estou falando nem de governo, nem de agentes públicos ou ministérios, coisas do Ou tipo. pelo menos não somente. Não somente, é verdade, não somente, né? Mas nós estamos vendo aí pelos números que a adesão às medidas de afastamento social estão diminuindo cada vez mais. Já está começando a vazar água isso, né? E aí voltamos àquela questão inicial, que isso é consequência das condições econômicas em que vive uma parcela enorme dos brasileiros. Achar que os brasileiros que vivem, muitos trabalham na informalidade, muitos estão desempregados, vão aderir às medidas de afastamento social da mesma maneira que os alemães fazem, a gente sabe que não, que as coisas não são tão simples, né? Antes da gente continuar no assunto da relação entre a análise econômica do direito, eu acho que esse tema é importante, tu não chegaste a falar sobre isso, que são as políticas de renda mínima e de auxílio direto, tanto a comércio, indústria e indivíduos, né? Como as famílias como um todo nesse momento, né? Eu acho que isso já foi adotado por vários países, né? Eu escuto uma rádio inglesa e essa rádio inglesa a todo momento fala que se você é um pequeno comerciante, que se você é um cidadão, que se você é um autônomo e está tendo dificuldades em razão da Covid, você deve procurar o auxílio do governo, tá? Assim como existem políticas de renda mínima, como o próprio Bolsa Família, né? Que poderiam ser fortalecidas nesse momento. Então, antes da gente entrar na questão propriamente dita do direito, eu acho que talvez valesse a pena tu falar uns 2 ou 3 minutos sobre essa questão, para até esclarecer para os nossos as pessoas que forem assistir esse vídeo, como isso também é uma preocupação da economia, né? E como isso injeta dinheiro na economia, acaba cada real investindo sendo um real duplicado no sentido de movimentar a economia, nos preparar para sair da crise, não de joelhos, mas caminhando, pelo menos, né? Claro, não, isso é muito importante. Isso tem acontecido no Brasil, de certa forma, né? A gente teve aí uma série de dificuldades aí para implementar algumas dessas políticas. Foram abertas linhas de crédito para as empresas que estão em dificuldades. Foi transferido renda para os trabalhadores, principalmente da informalidade, que agora estão passando por esse momento difícil, né? Nós tivemos algumas dificuldades de implementação, isso aconteceu, houve talvez algum atraso, isso é uma discussão que eu acho que nós teremos em algum momento também, se o governo tomou as medidas na hora certa, mas isso é absolutamente fundamental. Não existe política social mais eficaz do que colocar dinheiro nas mãos das pessoas, né? Então, por isso que programas de transferência de renda como o Bolsa Família são tão eficazes e por isso que nós tivemos que ampliar essas políticas nesse momento de Isso crise não mais se aguda. confunde com assistencialismo. Isso é uma política De maneira inteligente nenhuma. do ponto de vista econômico. De maneira nenhuma. É uma das políticas mais inteligentes. As políticas de transferência de renda são uma das mais estudadas no mundo. Os efeitos são sempre benéficos. É uma forma barata, é uma forma simples. Ela tem uma fácil compreensão das pessoas. As pessoas entendem com muita facilidade o que consiste uma política de transferência de renda. É para isso mesmo, é para ajudar os pobres, é para ajudar as pessoas com dificuldades, é para ajudar as empresas que estão passando por problemas. É a maneira mais fácil, mais inteligente de se lidar com essa situação. Então, isso foi feito sim em outras partes do mundo, isso tem sido feito no Brasil. Nós, felizmente, já tínhamos uma tecnologia que já era utilizada no caso do Bolsa Família para poder fazer essa transferência, como o cadastro único, por exemplo. Isso nos ajudou muito e tem que fazer. Não tem outra maneira. A gente não pode ficar pensando muito entrar em questões muito fora das questões objetivas, digamos assim, nesse momento. Então, o governo teve que agir e agiu. Isso tem um limite, claro, não é possível fazer sempre, mas naquele momento emergencial foi importante. Então, as políticas de transferência de renda para os necessitados é muito, muito importante e, mais do que isso, é muito eficaz. E eu estou falando como uma pessoa que lida com políticas baseadas em evidências. Há evidências de que as políticas de transferência de renda, de fato, melhoram a vida das pessoas. Não é mera intenção, há resultado. Não é mera intenção. Não é mera intenção. Essa é uma discussão que está há bastante tempo na literatura, são uma das políticas mais eficazes
que existem, as políticas de transferência de renda. Excelente. Vamos para a tragédia dos comuns. Se todos resolverem buscar o sistema de justiça para resolver os conflitos surgidos durante a Covid-19. Eu espero que isso não ocorra. Eu espero que isso não ocorra. Eu não sou da área do direito, né? Vou me atrever a falar um pouquinho aqui. Eu gostaria que vocês, da área do direito, né, tratássemos nós, mero mortais da área de políticas públicas, aqui no lado de cá, com carinho, digamos assim, com uma complacência. Com a complacência de que, sabendo que nós vamos errar. Certo? Assim, nós estamos tendo que tomar decisões muito rápidas. Por exemplo, quando eu falei das políticas de transferência de renda, eu disse, isso é um assunto que está há muito tempo na literatura. Política de transferência de renda desde os anos 90. Vamos aí para a terceira, quarta década de discussão. Nós não estamos tendo esse tempo agora. Eu também estou na academia, a gente gosta de ter tempo para pesquisar, rever a literatura, testar hipóteses. Nós não estamos podendo fazer. Tá? Então, todos nós que estamos trabalhando com políticas públicas, nós estamos tendo que tomar decisões de um dia para o outro, de uma semana para outra. Está tudo acontecendo de maneira muito rápida. Então, se eu pudesse solicitar a vocês, né, da área do direito, alguma coisa, né, seria, e até para evitar, talvez, essa enxurrada de processos que podem chegar até o judiciário, talvez fosse isso. Assim, nós temos que ter um pouco de compreensão que as pessoas estão passando por necessidades, as pessoas estão passando por grandes dificuldades, que nós estamos tomando, sim, decisões contraditórias, isso nem sempre é por maldade, pode ser que sim, mas nem sempre porque nós estamos passando por um momento de muita incerteza, de ter que tomar decisões em cima da hora, e numa situação que pelo menos pela economia, completamente imprevista. Não há uma situação como essa em nenhum manual de economia. Nós estamos passando por uma situação nova, né? uma calamidade completamente que nós utilizamos em sala de aula somente para explicar casos extremos. Eu lembro eu dando aula e falando assim, imaginem se um meteoro cair na Terra. Eu jamais pensei que uma coisa desse tipo fosse acontecer, não é? Uma situação como essa que nós estamos fazendo vai acontecer. Então, eu acho que nós temos que ter a flexibilidade, a gente tem que ter a compreensão, porque erros vão acontecer, a gente está aprendendo com essa situação, as decisões estão sendo ser tomadas de maneira muito, muito rápida, e falando quase como um leigo, né, se eu tivesse que solicitar alguma coisa, ou impedir que essas questões chegassem ao judiciário com tanta força, talvez eu pediria um pouco de flexibilidade. Eu acho que compreender a situação é muito importante. Não é só o ambiente que nós estamos, é um ambiente de muita incerteza e decisões conflituosas, contraditórias e dinâmico equivocadas vão acontecer. E um ambiente muito dinâmico. Às vezes as decisões são contraditórias, para o momento A não equivale ao momento B, né? Nós temos aí uma escalada, às vezes geométrica, às vezes linear, às vezes nós não temos informações, temos subnotificações, todos esses elementos convergindo para uma insegurança, uma incerteza científica e uma incerteza econômica. Não se sabe exatamente o que fazer, como nós já deixamos claro aqui no momento anterior. É claro que existem algumas linhas de atuação gerais, né? E essas linhas de atuação gerais, por exemplo, no caso brasileiro, até do ponto de vista normativo, orientam para seguir as indicações da Organização Mundial de Saúde e que têm dado orientações amplas, com um certo espaço de discricionalidade para os gestores públicos. Sim. E as medidas tomadas pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, elas se baseiam muito mais numa aversão ao risco do que numa evidência, alguma certeza em relação ao futuro. É isso que nós temos feito no momento. Né? E esse é um grande tema para nós conversarmos, porque o risco não é exatamente o espaço preferido do economista. Né? Não, de maneira nenhuma. Eu adoraria poder chegar aqui, Zanetti, e dizer como que isso vai acabar. Dizer, a quarentena vai até tal dia, depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós não sabemos. Então, por via das dúvidas, a Organização Mundial de Saúde sugere que nós continuemos em quarentena. Eu não acho que seja uma decisão errada. Ela pode se mostrar errada no futuro. A
A gente pode eventualmente constatar que, olha, talvez isso não foi a melhor maneira. Talvez a quarentena durou mais do que precisava. Talvez isso, talvez aquilo. Talvez... Mas aí nós entramos no campo do talvez, que o economista não gosta. Né? Não gosta. Mas fica muito claro que se trata de uma gestão do risco. Fica muito claro que a tomada dessas decisões hoje, né, e acompanhando o comportamento da população, porque nós temos que ver até que medida, eu acho que isso foi muito bem colocado aqui, Diego, até que medida a população está tendo adesão. E até que medida os governadores, os prefeitos e todos aqueles que participam da implementação dessas políticas públicas estão tendo clareza e sucesso em informar a população do porquê nós estamos adotando essas medidas. Tá? A gente sabe que a gente tem um problema de publicidade também envolvido. Né? É que chega uma hora, Zanetti, que a certeza da perda ela é maior do que o risco. E aí é que as pessoas começam a abandonar a quarentena. É assim que o economista ele vê as escolhas econômicas. Né? Por exemplo, eu estou agora falando um pouco de análise econômica do direito. Né? Eu estou dirigindo por uma via escura à noite. Eu sei que se eu atravessar no sinal vermelho, eu vou ser multado. Eu tenho que, em alguns segundos, tomar uma escolha. Eu posso parar no sinal vermelho à noite, naquela via escura, e ser assaltado, e isso é um risco, ou eu posso atravessar um sinal vermelho e ter a certeza de ser multado. Se aquele risco de perda ele for superior à multa de atravessar um sinal vermelho, eu vou optar por passar no sinal vermelho. Muito importante. É a decisão, exatamente. A decisão racional, vamos dizer assim, né? Racional. A gente pode falar do teorema de Quayle, que tu gosta tanto, né? E a gente pode enfrentar isso a partir de uma reflexão que eu tenho feito aqui com os meus colegas, inclusive do Ministério Público, que é o problema das sanções, né? O papel das sanções estabelecidas pelo direito para dar uma orientação clara do ponto de vista do que a gente chama de prevenção geral, no sentido de adotar condutas corretas, e prevenção especial, no sentido da própria pessoa não repetir a conduta. Eu vou te dar o exemplo do direito, mais ou menos, como é que funcionaria no que nós estamos aqui desenhando como sanções. No primeiro momento, a pessoa é advertida por estar descumprindo a quarentena, que é o isolamento ou distanciamento social. No segundo momento, ela é multada. No terceiro momento, essa multa aumenta e, se for um estabelecimento comercial, esse estabelecimento comercial pode ser fechado. E, num quarto momento, pode haver, inclusive, a responsabilização criminal pelo descumprimento. Então, nós temos aí uma escala de graus de intensidade do descumprimento daquele comportamento esperado, que pode gerar diversas sanções. Tá? Até que ponto esse tipo de comportamento do sistema jurídico pode auxiliar a aumentar a sensação de risco e, portanto, enquadrar melhor o comportamento desses indivíduos que ainda não entenderam a mensagem de sacrifício conjunto. E, por outro lado, e eu pensava aqui nas sanções premiais, que é uma outra espécie, né, de mecanismo econômico, tu que estuda também a análise econômica comportamental do direito, né, economia comportamental, e é muito crítico em relação a ela, até que ponto, por exemplo, eu bloquear os auxílios que foram já previamente estabelecidos ou que devem continuar a ser estabelecidos para aquelas pessoas que não se comportarem de maneira adequada em relação às políticas públicas determinadas pelo governo. Então, até que medida um ou outro instrumento poderia auxiliar para que nós tivéssemos esse resultado esperado obtido ao final? Zanetti, essas sanções elas só vão funcionar até o ponto em que elas forem maiores do que os prejuízos econômicos que as pessoas estiverem tendo. Se os prejuízos econômicos que as pessoas estiverem tendo passarem a ser maiores do que as sanções que elas vão ter por descumprir as medidas de afastamento social e outras medidas que o governo determinar, as pessoas não vão ter os estímulos necessários para cumprir essas determinações do governo. Uhum. Essa é a grande questão que os indivíduos... E nós não temos como saber, se essas sanções se implementadas agora vão ser eficientes nesse sentido. Mas... Não temos como saber, e elas tendem a não ser ao longo do tempo. Isso, essa é a questão. Que elas tendem a não ser ao longo do tempo, eu acho que nós podemos analisar no segundo momento.
Mas o Ministério da Justiça, né, falo aqui, por exemplo, no PR Chiquida, tem trabalhado muito no sentido de que a clareza quanto à sanção, né, isso já é uma premissa que no direito vem desde o tempo de Beccaria, que é um iluminista dentro do estudo do direito penal, a clareza quanto à sanção, ou seja, a pena tem que ser justa, mas tem que ser certa, auxilia o comportamento esperado. Então, esses estudos do Ministério da Justiça, eles encaminharam o direito brasileiro nesse sentido recentemente, agora ainda na época do ministro Moro. Aí eu me pergunto se nesse momento agora não seria adequado ter essa clareza do ponto de vista sancionatório. Essa é a primeira pergunta. Depois, no tempo, nós podemos pensar na segunda pergunta, quais os instrumentos que eu teria para medir quando essa sanção já não é mais efetiva? Eu não tenho nada contra a clareza das determinações de sanções, que isso se torne o mais claro possível. E, a princípio, não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho que isso pode contribuir, sim, para que ela se torne, que haja o enforcement, né, que a gente diz em inglês, né, que isso consiga ser implementado. Né. O que eu continuo insistindo, Zanetti, é que assim, se a crise econômica se tornar muito aguda, nós não vamos conseguir fazer o enforcement. Essa é a questão. Existe uma pressão no outro lado também, que faz com que as pessoas descumpram as medidas de afastamento social. E a gente tem que entender esse outro lado também da moeda, né? Porque isso aí é importante para a forma como nós vamos reagir do lado de cá, para fazer com que as pessoas cumpram as determinações que os fazedores de políticas públicas, os policymakers, estão determinando. Então, se por acaso essa crise econômica se tornar muito aguda, Zanetti, e esse é o ponto que eu gostaria de tocar, se o custo de combate à pandemia se tornar muito alto pelo lado econômico, se ele se tornar mais alto do que os custos da pandemia, e essa é a discussão, e aí em torno disso que está também uma série de questões sobre incertezas, das quais a gente já conversou, as pessoas não vão conseguir cumprir, não vão ter estímulos econômicos, não vão ter estímulos de comportamento para cumprir as políticas que os fazedores de políticas públicas estão determinando. Hoje, então a gente tem que entender. Mas hoje o que a gente tem visto no Brasil é alguma coisa diferente, né? Pelo menos assim do que eu tenho acompanhado, muito embora algumas pessoas estejam com grande necessidade, eu acho que tu já falaste isso em outro momento, que nós não podemos ser nem um pouco críticos em relação à necessidade das pessoas. A gente tem que reconhecer que aquela pessoa que não está tendo condições de sobrevivência, porque teve a sua renda bruscamente cortada em razão da pandemia, ela merece tanto respeito quanto aquela pessoa que está tendo problemas de saúde, porque esses dois valores são importantes para uma sociedade, né? A sobrevivência do ponto de vista econômico, assim como a sobrevivência do ponto de vista do tratamento de saúde adequado, são dois valores importantes que devem ser preservados. Acho que tu já deixou isso muito claro em outro momento, mas eu acho importante a gente reforçar aqui. Mas não é disso que se trata. Eu acho que nós temos também um problema de a maneira como a sociedade brasileira se relaciona com as políticas públicas e com o governo. Não há uma consciência da família, do cidadão e da comunidade do papel que eles exercem para a implementação de uma política pública. E aí, em razão disso, hoje a gente tem visto as praias ocupadas, a gente tem visto as feiras livres ocupadas, os espaços parques ocupados, como se fosse um grande período de recesso do trabalho e não exatamente como se fosse uma questão econômica. Então, acho que há um equilíbrio aí que nós precisamos pensar também, né? Até que ponto nós devemos estimular novas medidas, e talvez isso possa ser feito, inclusive, com relaxamento do que se considera atividade essencial ou não, e com uma possibilitação, como tem sempre sido feito aqui no Espírito Santo, de atividades comerciais com restrições, atende um cliente de cada vez, com hora marcada, delivery, que é sempre possível aqui no Espírito Santo, a pessoa poder entregar em casa, ou uma espécie de drive-thru que permite que o cliente vá até o empresário, o pequeno comércio, para buscar aquele produto. Eu acho que esse equilíbrio é o que seria interessante te ouvir um pouco. Eu sei que isso é tudo um exercício de futurologia, que nós não temos nada
de concreto, né? Mas eu queria que a mensagem que nós passássemos fosse uma mensagem assim, na medida do possível, mais clara quanto, embora haja incerteza, hoje nós sabemos que a medida por hora mais adequada é essa medida do afastamento social e que essa medida pode sim ser calibrada com medidas econômicas que possibilitem alguma retomada da economia e talvez até com uma transformação da economia para áreas que a economia antes não considerava tão relevantes, mas que hoje podem se tornar mais relevantes, como, por exemplo, comércio online, a entrega através do delivery ou outras formas criativas, e o brasileiro sempre foi muito criativo economicamente, de manter a renda dessas pessoas. Não, bom, primeiro, eu acho que a gente estava falando, eu divido esse problema, essa questão do não cumprimento da quarentena em dois grupos. Claro, existem as pessoas que trabalham, que precisam trabalhar, e era a elas que eu estava me referindo esse tempo todo. Assim. Eu sei que existem os caras que não precisam disso. Tá? Eu ia até utilizar uma expressão aqui um pouco deselegante para me referir a eles, mas a gente sabe que existem pessoas que não precisariam estar, que poderiam estar em quarentena e que não estão porque querem fazer atividades de lazer e frequentar lugares públicos. E esse é um outro grupo de pessoas que nós podemos tratar essas pessoas de outra maneira. Mas o tempo todo aqui eu estava me referindo às pessoas que realmente precisam, não podem, têm dificuldades para cumprir as medidas de afastamento social devido a funções de trabalho. E é muito importante que a gente fale sobre isso, Diego, porque não é, por exemplo, a intenção das sanções do Ministério Público quando tem que fazer o enforcement ou do próprio sistema de fiscalização ser voltado à pessoa que que tem que sair para trabalhar. Inclusive, a propaganda do Reino Unido é no sentido de que fique em casa a menos que você tenha que sair para trabalhar. Ou seja, deixa claro, né, que são dois grupos totalmente distintos. Né? E eu também queria deixar bem claro aqui que nós não estamos tratando dos dois grupos como grupos iguais. Que bom, que bom. Não, eu fico satisfeito em saber esse posicionamento também do Ministério Público. Né? É que quando a gente está falando de políticas públicas, de contenção de pandemia, de medidas de afastamento social, esses dois grupos, eles meio que se misturam. Não é? Então, é muito difícil eu falar de política pública de afastamento social, de quarentena, sem tratar daquelas pessoas que trabalham. Né? A gente tem que criar uma série de mecanismos de estímulos para que aquelas pessoas consigam ficar em casa, mesmo as que têm dificuldade, que precisam trabalhar fora e assim por diante, e a política pública foca nesses grupos, e existem os outros grupos que eu gostaria de acreditar, espero que seja uma minoria, de pessoas que não estão nessa situação, mas que ainda assim descumprem a quarentena, e aí é uma outra questão, né? Mas quando eu estava falando de políticas públicas, eu estava me referindo a esse primeiro grupo, principalmente. E falando de maneira daí muito clara, Zanetti, que pediu uma mensagem clara, a minha mensagem clara é a seguinte: nós estamos vivendo num mundo de incerteza, e no mundo de incerteza nós temos que tomar as medidas que tenham um menor risco. Essa é a questão. Se na economia nós estamos passando por uma crise financeira, a minha recomendação como economista é deixe o seu dinheiro na poupança, onde o risco é menor. Então, a minha mensagem objetiva seria essa: vamos tomar as medidas de menor risco. A medida de menor risco nesse momento é nós mantermos as políticas de isolamento social. Pode ser, sim, que a gente descubra que essa não foi a melhor medida no futuro, mas no momento é. Nesse momento de incerteza é. Então, eu deixo a ti, aos teus familiares, as pessoas que estão nos assistindo, esse apelo. Hoje, dia 2 de maio, é isso? Tá certo, né? Hoje, dia 2 de maio, faço o apelo para que as pessoas mantenham a quarentena, respeitem a quarentena, que essa é a medida de menor risco. Né? Dito isso, feito esse meu apelo, é importante que a gente compreenda, então, a situação real do nosso país, a condição das pessoas. Vai chegar um momento em que, dadas as condições precárias de proteção social que o nosso país tem, portanto, de proteger as pessoas de tragédias econômicas como essa que nós estamos vivendo, vai chegar uma hora que essa medida de minimização de risco
ela vai se tornar ineficaz diante das demais tragédias reais que os indivíduos estão vivendo. Essa é a minha preocupação nesse momento, Zanetti. Eu reforço enfaticamente o meu desejo, meu pedido para que nós mantenhamos a quarentena, que nós adotemos e permanecemos em distanciamento social. Eu temo que em pouco tempo essas medidas comecem a se tornar ineficazes, porque vai chegar uma hora que o risco da doença ele vai ser menor do que a tragédia real que vai estar acontecendo no lado dessas pessoas, esse grupo de pessoas que têm dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, que estão sendo profundamente prejudicados pelas medidas de afastamento social desse momento. E essa é a minha preocupação nesse momento. Tenho procurado externalizar isso, e eu agradeço esse espaço que está me dando, porque nós temos que nos preparar por isso. E aí eu acho que entra o lado proativo de quem se preocupa com o Brasil e com políticas públicas. Nós temos que agora tomar medidas que permitam às pessoas permanecerem ainda mais tempo em casa. Porque vai chegar uma hora, Zanetti, que a gente não vai poder ter falar, mais como tomar essas medidas. Não vai ter mais como. Não. E a gente não vai conseguir segurar as pessoas dentro de suas casas. E aí não é uma questão cultural, aí talvez não seja uma falta de clareza na comunicação das políticas públicas, aí vai ser uma falta de políticas baseadas em evidências. E aí eu volto ao ponto inicial da minha fala. Nós precisamos adotar medidas agora que permitam que as pessoas mantenham as medidas de afastamento social se nós acharmos que isso é importante. Na minha opinião, porque é a política que minimiza os riscos nesse momento. Mas nós temos que estar conscientes que nós não vamos conseguir fazer isso por muito mais tempo. Nós já não estamos conseguindo. Já há evidências, de novo, a palavra mágica aí, já há evidências de que a quarentena está perdendo adesão. Já está vazando água pelos lados. As pessoas estão aderindo menos. Isso não é só uma questão cultural, não é só uma maneira como os brasileiros veem as políticas públicas ou como eles se percebem como agentes das políticas públicas. Não é só isso. Pode ser em alguma medida, mas é também as condições reais do nosso país. E aí nós não somos a Alemanha, nós não somos a Nova Zelândia, nós não somos os países nórdicos que estão tendo sucesso no combate. A Coreia do Sul está tendo combate à Covid-19. As condições pré-existentes do nosso país influenciam nas políticas que nós temos que adotar. Faço um apelo, repetindo a mensagem claramente, faço um apelo enorme para que fiquemos em casa, para que todos nós que a gente cumpra as medidas de afastamento social. Temo pelas próximas semanas, porque os problemas econômicos vão chegar uma hora que eles serão maiores do que o risco da doença. Vai chegar uma hora que um indivíduo muito pobre, passando fome ou com muitas dificuldades, vendo os filhos dentro de casa passando necessidade, ele vai olhar para essas crianças, vai olhar para os seus filhos, vai pensar na probabilidade que ele tem de pegar uma doença, na probabilidade que ele tem de morrer dessa doença, dado que ele pegou, e ele vai dizer, quer saber, vale a pena, eu vou arriscar. Porque o risco de pegar essa doença, o risco de morrer dela, naquele momento será menor do que o drama real que ele está vivendo. Então, racionalmente, vai fazer sentido sim ele sair de casa para trabalhar. E nós temos que evitar, nós temos que criar mecanismos de incentivos que inverta essa balança. Temo que a gente não consiga nas próximas semanas. E essa é a minha preocupação nesse momento. Eu acho, Diego, que nós avançamos bastante, discutimos algumas questões em grande profundidade, essa questão especialmente de tentar já estar preparado para um cenário futuro, no qual nós vamos ter que retomar a economia. E eu gostaria que tu desse assim, as tuas últimas palavras, as tuas últimas observações a respeito desse tema. E uma reflexão que eu tenho feito, inclusive levando em consideração isso que tu acabou de colocar, é que no Brasil nós teremos uma situação de incerteza também na retomada da economia, porque nós não sabemos exatamente como a economia vai voltar a funcionar depois desse período. Nós não sabemos se esse cidadão saindo de casa, se esse cidadão voltando para o mercado, se ele vai conseguir ter essa proteção econômica
que ele entende que ele tinha no passado. Nem isso é certo. Nem é certo que ele saindo ele vai conseguir, ao mesmo tempo aumentando o risco pessoal, ele vai conseguir obter o resultado econômico que ele esperava, o que ele obtinha no momento anterior à pandemia. Então, eu gostaria de uma reflexão final tua sobre isso, para que a gente pudesse encaminhar para o final. Já deixar aqui o convite para que uma outra oportunidade a gente discuta mais especificamente a análise econômica do direito. Bom, primeiro dizer que eu estou sempre à disposição, Zanetti. Quando precisar, tu não me pede, tu me dá ordens, tu sabe disso, né? A próxima vez que tu precisar, é só me falar comigo. Fico muito feliz de saber que posso contar contigo. Estou sempre às ordens. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade que tu está me dando. Avisar que, apesar das incertezas, é bem provável que a gente demore algum tempo para retomar as atividades econômicas. Recentemente, eu ouvi de uma autoridade uma frase muito interessante, eu já falei em outra oportunidade, vou repetir aqui. Fechar a economia é muito fácil, é possível fazer com um canetaço, basta um prefeito, um governador, presidente, alguém do judiciário determinar isso e no dia seguinte o comércio está fechado. Reabrir o comércio, reabrir a economia com um canetaço não é possível. Então nós vamos demorar um tempo para retomar as nossas atividades, sim. Nós vamos ter que ter paciência. Isso não vai ser um processo somente no Brasil. Nós temos que pensar e nos adiantarmos para tomar as iniciativas de proteção social que serão necessárias, talvez mais do que em qualquer outra época recente da nossa história. Então, temos que nos adiantar nesse aspecto. Será um período um pouco difícil, pode demorar algum tempo, talvez a gente converse ainda sobre isso ano que vem, daqui 2 anos, 3, não sabemos, em virtude da incerteza. Então, pode demorar sim, nós temos que estar preparados para isso, sermos pacientes e ampararmos as pessoas que precisam. E quando eu falo em amparar as pessoas que precisam, é desenharmos políticas públicas baseadas em evidências das quais nós tenhamos certeza de que funcionam e que atingem os resultados que nós almejamos. Ou que pelo menos a gente possa acompanhar na tentativa e erro se os resultados estão sendo atingidos ou não. Que seja. Não bastam intenções. Chega de políticas públicas baseadas em intenções, né? Precisamos de políticas públicas baseadas em evidências. Então, essas políticas têm que ser implementadas, nós vamos precisar delas e é importante que a gente o faça. Então, vamos ter calma, pode demorar, será um processo difícil e precisamos nos ajudar. E quando eu digo nos ajudar, é pensar em políticas que ajudem as pessoas que estão mais necessitadas, né? E como mensagem final, reforçar o meu apelo. Eu tenho muito medo, Zanetti, de deixar uma mensagem errada. Eu falei várias vezes aqui das consequências econômicas que as medidas que nós temos que adotar podem nos deixar. Eu não quero deixar uma mensagem errada, uma impressão errada. Avisar a ti, a teus familiares, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que eu estou fazendo a quarentena, eu estou cumprindo todos os procedimentos que são indicados pelas autoridades. Eu faço um apelo enorme que todos façam o mesmo e fiquem em suas casas, que evitem qualquer tipo de relacionamento social. Sei que é uma situação complicada também, mas é a medida nesse momento que minimiza os riscos dessa situação difícil e inesperada que nós estamos vivendo. Então, eu deixo esse meu apelo e deixo um outro apelo também. Eu gostaria de lembrar, de salientar que eu tenho a impressão de que essas medidas de afastamento social elas terão um tempo limitado no Brasil. As pessoas não vão conseguir ficar assim por muito tempo. E aí é a nossa responsabilidade nos adiantarmos ao problema. Nós precisamos pensar em soluções agora para que depois a gente não precise enfrentar uma crise ainda maior do que nós já estamos tendo. Então, deixa esse meu apelo, esses meus 2 apelos, fiquem em casa, vamos nos adiantar aos problemas e vai dar certo. A gente vai conseguir superar isso. Bom ouvir uma mensagem positiva, que bom saber que nós estamos com a mesma perspectiva de atuação. Eu também estou, na medida do possível, entre o grupo de privilegiados que pode trabalhar de casa e, portanto, não preciso sair. Mas tenho trabalhado muito e todos temos trabalhado até. Eu tenho dito que eu estou numa grande segunda-feira desde quando começou esse período, porque eu tenho trabalhado todos os dias, inclusive nos finais de semana. Hoje é um dia de final de semana. E
como grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo tem essa preocupação de estudar numa dimensão mais ampla a relação do processo civil e dos conflitos, do sistema de justiça com outras áreas, tu faz parte da primeira entrevista que a gente teve no projeto, no novo projeto que nós estamos montando, que é um projeto de diálogos da esfera pública, para construir uma noção sobre a esfera pública que nos permita refletir sobre esse período de pandemia. Então, tu é o primeiro convidado, um convidado da economia, e depois nós, na sequência, vamos convidar historiadores, vamos convidar médicos, vamos convidar profissionais, outros profissionais da economia, para que nós possamos fazer esses diálogos ampliados e construção de uma esfera pública no Brasil. Porque, ao mesmo tempo que uma política pública deve ser baseada em evidências, a construção de uma esfera pública é importante para criticar, para se distanciar e construir de maneira mais sólida uma análise da nossa sociedade, das nossas peculiaridades e definir, a partir da compreensão do nosso passado e nosso presente, qual é o futuro que nós desejamos para todos nós. Esse é o momento... Posso fazer um rápido comentário, Hermes, por favor? Eu falei aqui muito de políticas de proteção social, né? Fazer políticas de proteção social só faz sentido se nós quisermos proteger as pessoas. Então, antes de nós tomarmos qualquer decisão baseada em ciência, nós temos que tomar decisão baseada em valores. Nós queremos proteger as pessoas, isso é um valor importante do nosso país, aí sim nós podemos utilizar a ciência como um instrumento. Então, sim, é muito importante que a gente esteja sempre com os olhos, um pé na ciência, porque isso é importante, mas o outro pé, talvez um pé e meio, nos valores. Os valores vão determinar como que a ciência vai ser utilizada. E no Brasil nós temos um pacto de valores, que é a Constituição Federal. E a Constituição Federal coloca como valor principal, primeiro, a dignidade da pessoa humana, e a vida, e a saúde. Então, acho que nesse momento a gente tem que refletir como fazer com que essa tensão se resolva da maneira ótima, que é um dos objetivos da economia. E eu acho muito importante que a gente tenha tido a oportunidade de fazer esse debate contigo. E eu termino o outro projeto que nós temos, que é o FPCC Convida, que aí eu tenho recebido juristas para falar sobre os diversos temas do direito processual. Eu termino isso com a mesma frase que eu termino aquele projeto. A ideia de que a ciência só se faz colaborativamente. E o direito precisa aprender a colaborar com outras áreas, assim como ter esse diálogo fortalece ambos, também fortalece a economia. E eu uso uma frase que eu aprendi há muito tempo, que diz o seguinte: somos como anjos de uma asa somente, e só podemos voar quando estamos abraçados. Foi um prazer te ter aqui conosco, espero que a gente possa ter outras oportunidades. Um abraço forte. O prazer foi todo meu, eu que agradeço e estou à tua disposição, Zanetti, do teu grupo de estudos, sempre que eu puder colaborar, estou aqui. Um abraço. Um abraço.